A vida da família Arenano sempre esteve carregada de discussões e desgostos. Marco Arenas foi um menino mimado e talvez até super protegido. Walter Arenas Navarro e Maria Rosas Castillo se preocuparam em dar a ele a melhor vida e, claro, a melhor e mais prestigiosa educação. No entanto, quando o pequeno se tornou homem, não foi o filho bom, responsável e grato que sonharam. Apesar da decepção, o amor dos pais pelo seu único filho era mais forte, e mesmo que ele cometesse muitos erros, eles continuavam a amá-lo incondicionalmente. O que eles obviamente não esperavam era que Marco retribuísse todo o seu amor e cuidado da pior maneira possível. E tudo aconteceu no distrito de La Molina, em Lima, no dia 5 de novembro de 2013, quando Marco, de 22 anos, e sua namorada, Fernanda Lora, de 18, se tornaram os protagonistas do filme mais macabro e sangrento que você possa imaginar. Um amor que o levou pelos caminhos da ambição, do desperdício, da ganância e, finalmente, ao pior dos cenários. Mas como Marco Arenas e Fernanda Lora se conheceram? O amor deles foi, na verdade, uma perigosa obsessão? O que levou um rapaz que tinha tudo a tirar a vida de quem o amava incondicionalmente? Pois é o que vou te contar neste vídeo, mas primeiro vou te contar a história. Marco nasceu em uma família rica que lhe proporcionou uma ótima qualidade de vida. Ele era um menino mimado, embora para muitos muito super protegido, o que fazia com que seus pais satisfizessem todos os seus caprichos sem protestar. Com o passar dos anos, isso se tornaria um grave problema. No entanto, não houve mais do que algumas discussões por coisas insignificantes como as de qualquer criança da sua idade. Da mesma forma, Walter Arenas e Maria Rosa Castillo matricularam seu filho em um dos melhores e mais exclusivos colégios de Lima. Mas quando o ensino médio acabou, os frutos dessa criação foram potencializados num piscar de olhos. Marco iniciou o curso de Engenharia Industrial na Universidade Privada de Lima, mas, ao contrário da expectativa que seus pais tinham, o jovem reprovou 6 das 7 disciplinas que cursava e teve que abandonar o curso. Praticamente reprovou tudo. Ao ver a decepção no rosto de seu filho, seus pais não hesitaram em matriculá-lo em uma nova universidade. Desta vez, seria a San Ignacio de Loyola, onde estudou psicologia empresarial. As esperanças de seus pais foram mais uma vez despedaçadas da mesma forma. E é que Marco também abandonou os estudos, um final decepcionante para os pais, imagine. No entanto, não para o jovem, porque lá ele conheceu quem seria o amor de sua vida e com quem tudo seria uma perdição. Ela era Fernanda Lora Paz, uma adolescente de 17 anos que cursava seu primeiro ciclo da carreira de psicologia, que entrou em sua vida como uma flecha direta em seu coração. Em fevereiro de 2013, 9 meses antes dos fatos, eles se tornaram namorados. Dizem que os polos opostos se atraem, mas não apenas isso, porque as mentes criminosas também se juntam como um ímã inseparável. A jovem, um exemplo em seu bairro, cursava o primeiro ciclo de psicologia na Universidade San Ignacio de Loyola. Ela é a mais velha de 4 irmãos. Havia muita química entre eles. Ela gostava do dinheiro que Marco tinha, além do seu veículo que a levava para todos os lugares. E ele gostava das grandes aventuras e hobbies que gostava de fazer com Fernanda. Embora meses depois, esse suposto amor, entre aspas, começou a se desviar pelos caminhos da ambição, do desperdício e da ganância, até terminar com a vida de Maria Rosa Castillo, a mãe de Marco. Você disfarça como se nada tivesse ocorrido. O que aconteceu, Marco? O que aconteceu? Como que aconteceu? O quê? Marco, por que você é tão cínico? O que aconteceu com você? Cínica? Do que hoje porque você é tão cínica? Mas cínica de quê? Que você fala mal das pessoas. Da Fernanda? Por que você tem que falar mal? Mas antes de chegar a essa decisão sangrenta, Marco começou a roubar dinheiro dos seus pais para continuar esbanjando em gostos e caprichos que compartilhava com seu parceiro. Ele tirava o dinheiro das gavetas, das carteiras e até mesmo através dos cartões bancários. No entanto, este não foi o único crime que o jovem cometeu e que eram indícios de como tudo iria acabar. O casal também gostava de matar passarinhos e derrubar ninhos das árvores, o que dizem ser muito comum que os assassinos maltratem primeiro pequenos animais para depois tirar vidas de pessoas. Além disso, com a caminhonete que Marco dirigia, eles jogavam ovos nos pedestres, algo que eles adoravam.
Ver o sofrimento alheio parecia ser a maior diversão deles, e quando não podiam se ver por algum motivo, ele matava o tempo assistindo filmes de terror ou jogando jogos violentos como Hitman, onde o protagonista gostava de estrangular virtualmente sua vítima, como se Marco estivesse praticando para um dia reproduzir isso ele mesmo. Fernandita! Você... Sinto muito a sua falta, meu amor. Eu te amo, meu amor, tchau. Todo esse mal-entendido aumentou quando, em agosto do mesmo ano, Fernanda atingiu a maioridade, e ambos quiseram comemorar seu aniversário em grande estilo. Ela tem 18 anos, acabou de completar 18 anos há 2 meses. É uma menina que é inocente, que não sabia de nada. A ideia deles era começar a viver juntos, mas longe do Peru e longe do olhar de desaprovação dos pais. Não tiveram melhor ideia do que fingir o sequestro de Marco para financiar esse sonho. O próprio Marco entrou em contato com seus pais e pediu $15.000 pelo seu suposto resgate. Desesperados porque seu único filho deixaria de estar em perigo, depositaram o dinheiro. Os criminosos foram para o Chile com o butim sem sequer dar sinais de vida. Para os pais de Marco, ele estava desaparecido. No dia 27 de agosto, os pais denunciaram o desaparecimento dos dois. Angustiados por não saber nada sobre eles, dias depois, finalmente tiveram notícias. E é que o pai conseguiu se comunicar com Marco através do Facebook. Mas em vez de se desculpar, ele avisou que já haviam ficado sem dinheiro e que precisava que lhe enviassem as passagens de avião se quisessem que ele voltasse a Lima tão descaradamente. Os pais, então totalmente contra a parede, totalmente controlados, não hesitaram em trazê-los de volta. Ao seu retorno, eles o perdoaram com a esperança de que ele se arrependesse dos atos e assim corrigisse os erros. Como esperado, isso nunca ocorreu. Marco não tinha nenhum pingo de compaixão pelos seus pais, ele não se importava. Dessa forma, ao retornar ao seu país natal, o homem continuou desperdiçando o dinheiro de seus pais. A namorada achava estranha a atitude do jovem, por sua vez, continuava aproveitando o dinheiro do seu amado às custas dos pais dele, mas ambos estavam prestes a subir vários degraus até um ponto sem retorno. Roubar dinheiro já não parecia suficiente, eles precisavam de mais. Sem saber o que fazer com a vida desordenada de Marco, porque parecia imparável. Os pais tentaram com o chamado de atenção, mas as punições não eram suficientes, e ele até zombava deles, fazendo o que bem entendia com sua vida e o dinheiro que não lhe pertencia. Até que chegou a terça-feira, 5 de novembro de 2013, quando ele foi repreendido verbalmente novamente e Marco acabou subindo em sua caminhonete e saindo cheio de raiva, de fúria até a universidade para pegar Fernanda e contar a ela o quão supostamente ruins eram seus pais, quando eles apenas queriam que seu amado e único filho fosse uma pessoa decente e simplesmente um bom rapaz. Estando juntos, voltaram para a casa dele, obviamente obsessivos por parte de ambos, e dessa maneira se sentiam reforçados, sentiam que um estava com o outro, sentiam que estavam sendo leais a eles mesmos também. Estando juntos, voltaram para a casa dele. Na urbanização Sol de la Molina, entraram incomodados e se trancaram no quarto. Aparentemente, ele já tinha o plano em mente. Naquele momento, o pai dele já não estava em casa. Então, Marco disse a Fernanda para esperá-lo do lado de fora e ir ao quarto da mãe dela para supostamente pedir perdão. Aproveitando-se da inocência da mulher, Marco se aproximou de sua mãe, fazendo-a acreditar que lhe daria um beijo, mas a surpreendeu da maneira menos esperada. E é que rodeou seu pescoço delgado e frágil com o braço e a apertou por vários segundos, cortando sua respiração. Sua mãe lutou com todas as suas forças, mas ele era mais forte, muito mais forte, e ela não conseguiu evitar que desmaiasse. Como uma psicopata e mórbida, por outro lado, Fernanda observou toda a ação de seu namorado sanguinário da janela sem fazer nada para evitar. Pensando que ela estava morta, ambos pegaram o corpo e colocaram no porta-malas da caminhonete, uma Toyota. Deixando a mãe inconsciente no carro, voltaram para casa e roubaram joias e dinheiro. Ao meio-dia, Fernanda foi para casa como se nada tivesse acontecido e Marco foi ao mercado para comprar petróleo com uma ideia macabra que você já pode imaginar. E por volta das 2:30 da tarde, o casal assassino se encontrou novamente. Eles entraram na van com o corpo de Maria no porta-malas e seguiram para
Mancha e Bajo, a cerca de 17 quilômetros de La Molina, onde jogaram o corpo, jogaram petróleo em cima e, sem parar um único segundo para pensar no que estavam fazendo, Marco ateou fogo em seu próprio sangue, em sua própria mãe. Quando o pai de Marco chegou em casa e não encontrou sua esposa em lugar algum, tentou se comunicar com ela no celular sem sucesso. Rapidamente deu aviso às autoridades pensando que talvez algo tivesse acontecido a ela na rua e, evidentemente, sem saber que seu próprio filho havia sido o culpado. Depois de horas de incerteza, na primeira hora do dia seguinte, seu corpo foi encontrado em uma huaca completamente carbonizado e com cheiro de combustível. Ninguém imaginou que o culpado era seu próprio filho. Sem estar ciente, a necropsia revelou uma horrível verdade. Maria Rosa Castillo Gonzalez, que naquele momento tinha 54 anos de idade, ainda estava viva quando foi queimada. Maria Castillo, uma próspera empresária conhecida em sua cidade como a Rainha das Padarias, teve o final mais horrível nas mãos de seu filho. Um final horrível que uma mãe não pode imaginar, muito menos vindo de seu próprio filho. Embora no início Marco até lamentou publicamente o desaparecimento de sua mãe. 6 dias após seu assassinato, ele não conseguiu mais suportar sua mentira e confessou seu crime aos policiais. Segundo relatou a polícia, ele tirou a vida de sua mãe na casa da família e depois, junto com sua então namorada Fernanda Lora, incinerou o corpo. Com essa confissão, as autoridades prenderam a jovem como sua cúmplice e a segunda Promotoria Penal Mista de La Molina denunciou Marco Arenas Castillo pelo crime de parricídio, enquanto Lora foi acusada de encobrimento real e cumplicidade. Eu confio nela, confio que ela não seria capaz porque ela é humana. A adolescente afetada garantiu que desde o início do relacionamento, Fernanda Lora se afastou repentinamente de seu grupo de amigos e acredita que sua participação no crime teria sido sob ameaças. Assim, no dia 13 de novembro do ano 2013, Marcos Arena foi admitido no Centro Penitenciário de Piedras Gordas. Por outro lado, Fernanda foi internada no Presídio Feminino de Chorrillos até que o julgamento contra ela começasse. Apesar dos esforços do advogado de defesa de Fernanda para que ela respondesse o processo em liberdade com sua família, o pedido foi negado. Este jovem tinha um caráter muito forte. Nas poucas vezes que eu o vi, o achei muito exigente. Ele tinha ela toda submissa, que não sabia o que fazer, a coitada. Nesta quarta-feira, seu círculo mais próximo se reunirá na paróquia Cristo Reconciliador para pedir por sua rápida libertação. 29 de maio de 2015, 2 anos após o assassinato, começou o julgamento oral contra Marco Arenas Castillo e Fernanda Lora Paz, acusados como autor e cúmplice, respectivamente, da morte de Maria Rosa Castillo Gonzalez. Marco Arenas Castillo foi acusado como autor do crime contra a vida, o corpo e a saúde na modalidade de parricídio, enquanto Fernanda Lora Paz foi acusada como cúmplice do mesmo crime. O Ministério Público solicitou que fosse imposta uma pena de 35 anos de prisão e que ambos pagassem 200 mil novos soles, cerca de $53.362, como conceito de reparação civil. Está trabalhando nesses 2 workshops de artesanato, né? Está preparando enfeites de Natal, está jogando basquete, vôlei e também me disse que ia começar a ir à academia. Fernanda está na prisão acusada de ser cúmplice de seu ex-namorado Marco Arenas no assassinato da empresária Maria Castillo. Embora a promotoria pedisse 35 anos de prisão pelo crime de parricídio, houve uma reviravolta inesperada no meio do julgamento, digna de uma novela dramática. Apareceu a mãe biológica de Marco Arenas, Isabel Garcia Bobadilla, de 50 anos, que havia entregado seu filho à família Arenas Castillo quando ele era apenas um recém-nascido, porque não tinha como sustentá-lo, sem saber que 22 anos depois, seu filho se tornaria um homicida. Mas Garcia Bobadilla, que trabalhava como vendedora ambulante e morava em uma área alta de Vila Maria del Triunfo, garantiu que estava disposta a fazer o teste de ácido desoxirribonucleico para reconhecer seu filho e, dessa forma, reduzir sua sentença.
No julgamento, ela deu mais detalhes também de sua história e contou que entregou seu filho com apenas 1 mês de idade ao seu pai adotivo, a quem conheceu quando ia lavar roupas em sua residência em La Molina. Naquele momento, a mãe biológica já tinha 2 filhos pequenos e não tinha nem casa nem comida para mais uma boca. Então, no momento do julgamento, a mulher vivia com seus 4 filhos em uma casa pré-fabricada. E assim tiveram que passar vários dias de tensão e incerteza até que os peritos de ácido desoxirribonucleico, que realizaram a extração sanguínea de Isabel Garcia Bobadilla e Marco Arenas Castilho, informassem aos juízes, testemunhas e todos os presentes que o teste deu positivo com 99,99% de probabilidade. Com essa revelação inesperada, certamente para a justiça, a defesa do criminoso solicitou que o crime de parricídio fosse descartado e que ele fosse julgado apenas por homicídio, o que reduziria notavelmente a sentença. Por outro lado, Ceiba Paz, mãe de Fernanda Lora, garantiu que sua filha agiu sob ameaça de seu parceiro. Ela considerou que o único crime de sua filha foi não denunciar seu parceiro, por quem se apaixonou perdidamente, colocando-a em uma espiral de delinquência e violência da qual não conseguiu escapar. Segundo sua mãe, Fernanda tinha medo de seu parceiro e, por esse motivo, obedecia a todas e cada uma de suas ordens. Ou seja, eles queriam lavar as mãos e não cumprir com a punição que mereciam. Fernanda sempre foi uma garota alegre, jovial como vocês viram, e Marco era um garoto um pouco mais reprimido. Então eu não acredito que Fer definitivamente não tenha criado uma pessoa com esses sentimentos. Para Humberto Abanto, advogado da jovem, o crime que sua cliente cometeu foi o de encobrimento, o qual constitui uma pena leve de 2 a 4 anos de prisão. No entanto, pouco a pouco, foram conhecidos mais detalhes do macabro assassinato da empresária que deixaram Fernanda muito mal vista, porque depois do macabro crime, o casal dançou numa aula de reggaeton e até tatuaram seus nomes nos braços para evidenciar seu amor e culminar sua cumplicidade no crime. O casal havia tomado aulas, como te digo, de dança em um estabelecimento de La Molina, ao qual compareceram como se nada tivesse acontecido, como se não tivessem queimado viva a sua mãe, apenas algumas horas antes, a um ser humano. De acordo com testemunhas dos fatos, os jovens dançaram e riram com total normalidade. Percebi que ela já não via mais suas amigas nem seus amigos, e isso era muito estranho porque ela sempre foi muito sociável, e isso foi o que eu não gostei. E também que ela fechou seu Facebook e parou de passar muito tempo com minha segunda filha. Então, a principal testemunha foi o professor de dança, identificado como Heriberto Redondo Garcia, que disse que se comunicou com Arenas no dia seguinte aos fatos, e este lhe disse cinicamente que não poderia comparecer às aulas, porque estava preocupado com o desaparecimento de sua mãe. Então, quando chegou a vez de Marco Gabriel Arenas Castilho falar no julgamento, ele confessou que preferia que Fernanda Lora Paz fosse para a prisão a vê-la livre e nos braços de outro homem enquanto ele estava na prisão. O jovem disse que ambos eram igualmente culpados pelo assassinato de sua mãe e que a defesa da jovem estava mentindo sobre as ameaças. Por sua vez, Fernanda, que começou a chorar durante o julgamento, reiterou que o jovem a ameaçou com a morte de sua mãe e sua irmã menor de 5 anos se ela não o ajudasse a esconder o corpo de Maria, supostamente. Ambos presos. O curso... Durante todo o julgamento, eles se acusaram mutuamente. Ela não é uma assassina, não é essas coisas tão feias que disseram sobre ela. Ambos presos durante o decorrer de todo o julgamento se acusaram mutuamente. Marco acusou Fernanda de manipulá-lo para cometer o crime e garantiu que sua ex-parceira abriu uma conta bancária com dinheiro que ele pegou um dia após o crime. No entanto, o advogado de defesa de Fernanda negou que sua cliente abriu essa conta por vontade própria, mas sim que era mais uma prova de quão manipulada ela estava pelo seu parceiro. De acordo com as declarações de Fernanda, após o crime, Marco teria lhe dado cerca de 1.500 soles, cerca de $400. Depois, abriu a conta, mas foi o jovem que ficou com o acesso e os cartões, demonstrando o controle que exercia sobre ela. Por outro lado, no julgamento, Fernanda foi acusada de ter enviado no mesmo dia dos fatos uma série de mensagens de texto que poderiam incriminá-la no planejamento do crime. Porém, o advogado negou a existência das mensagens.
E não existe desde o dia 27 de outubro do ano 2013, às 9h38, até o dia 11 de novembro, não existe nenhuma mensagem de texto. Depois de um longo julgamento em que se culparam mutuamente, Marco Arenas e Fernanda Lora não puderam escapar do seu destino e foram finalmente condenados a 20 anos de prisão por queimar uma mulher viva. Mas não qualquer mulher, mas a própria mãe de Marco, um rapaz que tinha todo o poder aquisitivo, o apoio e o amor de seus pais e ainda assim decidiu dar o final mais doloroso à sua própria mãe adotiva. Segundo a condenação, Marco assassinou sua mãe com premeditação e traição, como apenas um psicopata poderia fazer. Além dos anos de prisão, ele foi condenado a pagar 200 mil soles, que são cerca de 53 mil dólares de reparação civil, como previsto desde o início pela promotoria. E é assim que o crime de Maria Castilho chocou e horrorizou todo um país. Atualmente, ambos os criminosos estão na prisão, onde vão passar grande parte de suas vidas. Ambos sairão em 12 de novembro do ano 2033, quando Marco já tiver 42 anos e Fernanda 38. Que da mesma forma, mesmo sendo muitos anos, ainda parecem muito pouco para duas pessoas que cometeram uma total barbaridade. Um dos piores crimes que alguém pode cometer. Falta muito pouco para que sejam libertados e possam reconstruir suas vidas e quem sabe até ter sua própria família. Mas aqui a questão é, será que nesse momento eles poderão perceber a gravidade de seus atos? Provavelmente isso nunca vamos saber. O assassinato também gerou indignação em muitas pessoas, pois não é um caso isolado. Este se juntou a outros casos, como o de Juliana Lamoja, uma estudante peruana de direito que assassinou sua mãe com 65 facadas em sua casa em 2005. Foi o caso, por exemplo, também dos irmãos Fefer, Eva e Ariel, também do Peru, que estrangularam sua mãe no ano de 2006. Em todos esses casos, há um padrão que se repete: matar os pais. Aparentemente, para os parricidas, é uma espécie, digamos, de ato de libertação contra pais repressores, abusadores e cruéis. Na maioria dos casos, não em todos. Segundo estimativas profissionais, esse tipo de crimes é uma forma extrema de dizer basta a anos de suportar em silêncio gestos, palavras e atos de submissão e dominação por parte de seus progenitores. Mas quais sequelas permanecem na mente e na personalidade daqueles que tiram uma vida? Eles realmente sentem culpa? Eles podem retornar à sociedade e ter uma vida normal? Eu acredito que não. Mas eu não sou especialista. A senhora não teve essa força para poder implantar suas normas e suas regras dentro de casa. A criação que ela deu ao seu filho foi uma criação mais superprotetora e permissiva, talvez. Quem teve o controle lá de casa foi praticamente o filho. Esse tipo de assassinos ou parricidas são pessoas muito dominadas por muito tempo e que acabam matando porque um dia explodem em uma enorme carga de emoção. Também pode ocorrer em filhos que veem como o pai maltrata a mãe, até que cansados um dia, tiram a vida deles em uma espécie de vingança. Em que caso você nunca esteve apaixonada? Quando você está apaixonada, quer estar sempre com essa pessoa? Ele se enganou? Ele se enganou? Ele teve medo? Você sabe o que deve ser ver o amor da sua vida, com quem você pensava que ia formar uma família, que ia ter filhos, matando a própria mãe? Não se esqueça que você pode encontrar os podcasts ou entrevistas no canal do Pepe Mistério no YouTube. Busque por Pepe Mistério Podcast e a playlist aparecerá no topo dos resultados.